nós vamos prestigiar a palestra do Adriano Janturca. Ele é mestre pela Universidade de Torino e doutor em Ciência Política pela Universidade de Gênova e professor do IBMEC. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite e por uma coisa em especial também. Ou seja, são 3 anos que eu moro aqui e, sinceramente, é uma das coisas que eu prefiro estar aqui com vocês. Quando vem setembro, vem o fórum e vem a conferência do EPL e vem todas essas pessoas do Brasil inteiro com as quais compartilhamos mesmas visões, mesmas ideias, mesmos valores e mesmo sofrimento do dia a dia. É, sinceramente, uma das coisas que eu gosto deste país e gosto de estar no meio de vocês e me orgulho muito disso. Eu gosto muito do movimento da área liberal do Brasil. Eu acho que está crescendo muito. Eu espero estar contribuindo também. Mas assim, até a nível pessoal, é algo que me dá muito prazer. Mas além dos cumprimentos que eu faço para vocês, eu não sou muito bom nisso, eu vou agora falar de uma coisa um pouco chata para tentar polemizar e tentar brigar um pouco com vocês. Por quê? Porque uma das coisas que sempre me surpreendeu aqui, claramente que eu vejo tudo um pouco de maneira externa, é esta tensão peculiar ou até obsessão, talvez, com a corrupção. Se fala muito de corrupção, o Brasil é muito corrupto, se fala o tempo inteiro, todo mundo fala isso, é quase uma obviedade. E como todas as obviedades, eu não me sinto muito confortável com isso, eu tento criticar ou ver se é verdade. Logo, o que eu vou te falar é que, na verdade, não existe tanta corrupção assim, não é um grande problema a corrupção, não é o maior problema do Brasil, mas existe com certeza a corrupção, não estou negando isso, não nego que seja um problema, não nego que alguns tipos de corrupção sejam um problema muito grande, mas eu acho que provavelmente tem mais o mito da corrupção, que é a corrupção em si, e que pode ser prejudicial também. O mito da corrupção pode ser muito perigoso. E agora os últimos protestos que teve, né, por exemplo, além assim, da confusão de propostas, de entendimento não das causas, mas vamos supor que tenha um chão comum de descontentamento por causa também da corrupção. É um sistema corrupto em geral, em um sentido lato sensu. E aí eu tentei ver será que dá para falar de corrupção cientificamente? Ou tem que ficar necessariamente uma questão mediática e um pouco achismo? Será que a literatura acadêmica fala algo sobre a corrupção? Será que podemos fundamentar isso de maneira um pouco mais forte? Até se nós queremos resolver as questões, né? Porque assim, se apelar contra a corrupção, não adianta, temos que ver quais são as causas, quais são as consequências, quais são as propostas alternativas, como tentar solucionar. Por quê? Porque, na verdade, tem várias possíveis causas, tem várias possíveis consequências e várias possíveis alternativas. E vários autores propõem diferentes coisas. Agora, eu peço desculpa para meus alunos lá no centro, porque muitos deles já ouviram este discurso, mais ou menos, né? Eu vou ser muito mais... porque eu coloquei também como aula esse discurso que eu vou fazer, porque acho muito relevante para o Brasil, né? Visto que se fala muito de corrupção. Mas eu vou ser um pouco mais ideológico, falar assim, mais extremista do que eu fui em sala de aula. Mas ainda. Este para mim é um cumprimento. Mais que isso, pode. Mas aí, o meu objetivo é principalmente te provocar e vamos debater depois. Bom, em primeiro lugar, tem muita pesquisa acadêmica sobre a corrupção. Eu não conheço toda, mas tem muitos artigos acadêmicos, muitos papers, etc. A maioria deles tenta investigar as correlações empíricas entre corrupção e outras variáveis, né? E aí,
Claramente, nós sabemos que é uma correlação, até se forte, não é uma causalidade, ok? A relação de causa e efeito pode ser mais complexa. Mas é fácil fazer estudos empíricos e mostrando correlações entre, por exemplo, pobreza e corrupção. Faz sentido. Os países mais pobres têm níveis mais altos de corrupção. Correlação entre corrupção e instabilidade política, ainda assim faz sentido, tem vários papers que mostram isso. Correlação entre corrupção e baixo investimento. Correlação negativa com a liberalização, agora eu vou focar um pouco mais. Correlação com a imunidade política, parlamentar, etc. E corrupção com mais nos níveis mais baixos locais da política. Ou seja, a maioria dos estudos acadêmicos, na verdade, foca nessa abordagem empírica e tentar cruzar algumas variáveis, né? Tem muitos estudos também sobre corrupção e ensino, educação, nível escolar. Claramente se mostra que os países, os sistemas com nível de ensino menor têm mais corrupção. O problema é que todas essas correlações fazem sentido para nós, somos nós que atribuímos um sentido, interpretamos estes dados, mas é difícil individuar qual a causa e qual o efeito. Por exemplo, pobreza. É a corrupção que causa a pobreza ou é a pobreza que determina a corrupção? É muito complexo tentar investigar este fenômeno e não é só um fenômeno empírico, nós temos que fazer um trabalho de lógica e de investigação a priori também. Um estudo importante um estudo do Art Carden, por exemplo, onde ele demonstra que há uma forte correlação entre protecionismo e corrupção. Agora, eu sei que para a maioria de vocês tudo isso é bem óbvio, normal. Geralmente eu deveria perder 10 minutos para explicar isso, porque não é tão intuitivo para todo mundo. Mas claramente, tentando resumir, se você para poder exportar, importar, trabalhar, abrir uma loja, fazer qualquer coisa, precisa de várias autorizações, várias pessoas com nome e sobrenome, fisicamente existentes, que têm o poder de dar para você uma autorização a fazer algo ou não, claramente isso é um incentivo a poder ter mais corrupção, né? Logo, assim, a ideia do político, do agente econômico também honesto, ele pode talvez não aproveitar, mas uma pessoa menos honesta, ele pode aproveitar. O problema é exatamente esse, ou seja, o fato que uma posição de poder dá a possibilidade de ser corruptos ou não, ok? Eu vou pular um pouco esta parte e depois podemos falar mais. Bom, na verdade, é interessante também ver o paradoxo do Tarnock. Por quê? Porque nós lamentamos da corrupção, é algo muito ruim e parece que a corrupção seja muito grave, etc. Né? Mas, na verdade, Tarnock fala, eu nem sei, na verdade, se concordar plenamente ou não, mas assim, eu acho que dá uma intuição interessante para poder refletir sobre. Né? Ele fala que geralmente se consegue um grande favor de um político, de um burocrata, com uma propina relativamente pequena. Ou seja, tem muita corrupção. É muito difícil também medir o volume da corrupção, mas vamos um pouco mais para frente. Vocês notaram que, visto o prêmio que você pode ganhar corrompendo um político, um burocrata, um legislador, um policial, alguém, o prêmio é tão alto, o prêmio que você pode ganhar, ou seja, abrir sua loja sem muitos controles, abrir 6 meses antes, logo poupar muito dinheiro, né? Na verdade, a propina que você paga para isso é até relativamente baixa. O volume de propina que tem é até relativamente baixo para o prêmio que os agentes podem ganhar. Na verdade, daria para ter ainda mais corrupção. Os caras lá em cima poderiam até cobrar ainda mais. E aí Tarnock tenta entender o porquê disso. Ele tenta assim, argumentar algumas questões. Primeiro, ele fala que na verdade, isso é possível por uma série de motivos, provavelmente. Primeiro, uma pressão da opinião pública. Logo, é um sistema onde há uma pressão forte em cima dos governantes, dos decisores, etc., contra a corrupção de maneira específica. Claramente, há um desincentivo para os operadores, os decisores fazer muita corrupção. Basicamente, há um controle, né? Há o perigo de sanções morais, sociais, econômicas, políticas e legais também exposto, por exemplo.
ok? Logo, mais corrupção, mais pressão social, política e menos corrupção, ou, em todo caso, um volume menor. Segundo, porque há uma competição entre os agentes políticos da burocracia que logo baixa o preço. Ou seja, eu não sou o monopolista da propina, né? Eu não sou o monopolista da corrupção. Se eu peço propina para você para velocizar uma autorização ou qualquer coisa, ou para não esquecer seu formulário lá debaixo da gaveta, casualmente, você pode se orientar para um outro funcionário da administração pública e pagar propina para ele. Logo, há uma competição limitada, claro, mas uma forma de competição entre os decisores políticos da burocracia que podem entregar favores ou não. Logo, isso também baixa o preço da propina, da corrupção. E depois, em último lugar, o problema da falta de confiança entre os dois agentes, né? Ou seja, quem me assegura que se eu pago agora para você 1.000, 10.000 reais, depois você vai cumprir de verdade a sua palavra? Ninguém, muito difícil. Por quê? Porque basicamente eu tenho um contrato. Eu tenho um contrato explícito, juridicamente reconhecido, logo eu não posso te denunciar. Logo, na verdade, assim como um pouco para usura, agiotagem, etc., né? Ou seja, eu não tenho uma certeza tão forte que você vai cumprir o que você falou. Logo, claramente, isso dá ao produto, ao serviço, né, um valor menor, porque eu tenho que descontar o risco. Eu posso só depois utilizar outros meios violentos, informais, etc., fora, além do contrato, né, do contrato implícito verbal entre os dois. Esta falta de confiança, ou até pelo outro lado, eu, burocrata político, posso estar com medo também, que você me denuncie, etc. Logo, na verdade, todas estas variáveis funcionam de uma maneira muito mais complexa, por exemplo. E agora vamos ver o papel do medo também na questão da corrupção. Por exemplo, aí a questão da pobreza. Tem uma correlação fortíssima claramente também óbvia, né, entre pobreza, países mais pobres e países com mais corrupção. Se você vê todos os países da África do Norte, ou se você compara aos países da Europa, você vê que Grécia, Portugal, Itália, Espanha, claramente todos os países do sul do mundo, da periferia do mundo, etc., têm níveis mais altos de corrupção. Logo, tem menos segurança jurídica, é mais difícil prever para os agentes econômicos o que vai acontecer juridicamente e politicamente, é mais difícil empreender, basicamente, né? Mas aí, a corrupção causa pobreza para nós? Provavelmente sim. A corrupção freia o desenvolvimento econômico, desvia dinheiro, investimentos, recursos, tempo em geral. Logo, claramente, a corrupção tem com certeza este efeito, é também algo bem lógico. Mas, e o contrário? A pobreza causa também corrupção? E qual a variável mais relevante? E se nós queremos diminuir ambas, corrupção e pobreza, onde é mais fácil, mais útil tentar trabalhar? Qual a variável que é conveniente tentar mudar? É a pobreza ou é a corrupção? Se eu fico com um país pobre, eu deixo este nível de pobreza e tento diminuir a corrupção, será que ele vai ficar menos pobre? Ou é mais eficiente, mais efetivo tentar tornar o país menos pobre, logo ele automaticamente, tendencialmente, ele vai ser menos corrupto também? São duas abordagens, duas visões que agora vamos ver, né? E aí tem estas relações recíprocas entre corrupção e pobreza. Uma outra questão é que muitos autores mostram que claramente a corrupção afeta mais os mais pobres em qualquer sistema, né? Não só em uma abordagem macro, ou seja, os países pobres e ricos, mas dentro do mesmo sistema, dentro do mesmo país, a corrupção afeta mais os mais pobres. Por quê? A gente não falava outro dia de jogo, por exemplo, trata-se de um custo, um impedimento jurídico, formal, de jure ou de facto, é um impedimento. Pode ser legal ou não, logo, para quem tem recursos para pular isso ou enfrentar isso, se trata de um empecilho, ele acha um jeitinho para, né? Ele tem amigos, talvez. Se você tem 2.000 reais, você pode pagar um despachante para evitar 6 meses de fila, papeladas, documentos, etc.
Mas se você é pobre, isso vai afetar muito a sua vida. Você tem que renunciar provavelmente a uma parcela, a uma fatia do seu salário muito maior. O tempo, você tem muito menos tempo livre, logo o tempo que você tem que dedicar para evitar ou, em todo caso, enfrentar a corrupção vai ser vai pesar muito mais na sua vida e no seu bolso. Okay? Logo, a corrupção não afeta um país de maneira uniforme, mas afeta um sistema de maneira não uniforme. Afeta mais os mais pobres. Logo, as implicações que nós derivamos disso são muitas, porque, por exemplo, uma das consequências da corrupção é que aumenta a desigualdade econômica. Okay? A corrupção relativamente ajuda os mais ricos e piores são os mais pobres. O pobre tem mais incentivos a aceitar, como nós falamos, tem menos maneiras para poder escapar, por exemplo. Se você é rico, você pode escapar de um país mais corrupto para um país menos corrupto. Você pode deixar escapar seu dinheiro, suas empresas, por exemplo. Você pode deixar escapar seus filhos para estudar nos Estados Unidos. Se você é mais pobre, claramente você tem menos opções. Logo, por um lado, assim como você é mais afetado pela corrupção, ao mesmo tempo você tem menos opções para poder evitar isso. Logo, o efeito total disso é muito forte, muito perigoso, exatamente para os mais pobres. Né? Mas se um país é corrupto, ao mesmo tempo nós não podemos confiar nos dados, por exemplo, que o país entrega. E aí o caso típico é o caso da Argentina. O que eu quero dizer com isso? Que todas as pesquisas, os dados internacionais sobre a corrupção, na verdade, são relevantes. É muito importante ver os níveis de corrupção, o volume, etc., mas não são tão confiáveis assim. A Argentina, tipicamente, nos órgãos internacionais, ninguém confia dos dados sobre a inflação. Pois tem várias organizações privadas que criam dados de mercado da inflação, porque as autoridades políticas estão interessadas, têm um incentivo para não entregar dados tão verdadeiros assim. Né? Logo, não se toma nem muito em consideração os dados da Argentina. A China, ainda mais, é um país muito corrupto, não só na economia, mas eles mudam, por exemplo, os resultados dos desempregados. Eles, basicamente, para você ser considerado juridicamente desempregado na China, você tem que ficar mais de 3 anos, eu acho 2 anos, sem emprego. Logo, o que eles tentam fazer, como basicamente a máquina estatal e também econômica é bem dirigida pela política, eles nunca te deixam 2 anos sem emprego. 1 ano e 10 meses eles acham trabalho para você trabalha por 3 meses e depois volta a ser sem emprego. Aí você fica na coluna dos sem empregos e não desempregados. E logo, claramente, é uma maneira para maquiar um pouco as contas. Né? Logo, e também na academia acontece que na China tem um problema de plágio enorme, por exemplo. Mas, logo, todas as pesquisas, o que falam as pesquisas empíricas sobre a corrupção do Brasil, por exemplo, internacionais? Será que de verdade o Brasil é mais corrupto que os outros países? Em primeiro lugar, os países mais corruptos, por definição, tendem a esconder a própria corrupção. Okay? Logo, não é para confiar tanto assim nos dados. Em segundo lugar, todas as pesquisas sobre a corrupção medem e tentam medir mais a percepção de corrupção. E aí volta o problema exatamente da percepção. No Brasil tem uma forte percepção de corrupção, que não necessariamente é comparável com a percepção de um outro país, de outras pessoas de outro país. Okay? Logo, nós vamos ver o quê? Vamos ver que, na verdade, existem vários tipos diferentes de corrupção. Se vocês pensam, quando nós falamos de corrupção, é um fenômeno macro, é um fenômeno bem complexo, mas nós temos as ferramentas para poder tentar olhar dentro da corrupção. Por exemplo, se nós usamos um microscópio, dentro da corrupção existem diferentes tipos de corrupção. Basicamente, existem 2 tipos de corrupção, né? Exemplos bem simples. Quando um agente governativo pede dinheiro de um agente econômico ou um desvio de dinheiro que é já do governo. O que eu quero dizer? Você quer abrir uma loja, você é um agente econômico, ok? E você precisa legalmente de algumas autorizações. Se o policial, o burocrata, o político, alguém pede uma propina, um jeitinho, etc., para facilitar este processo, cabe no primeiro caso. Se, ao contrário, nós já pagamos os impostos, chegou uma certa quantia no cofre da máquina estatal,
e este dinheiro deveria ser endereçado para a saúde, para a educação, etc., mas ou para estádios, Copa do Mundo, etc., e se descobre que parte desse dinheiro vai para o bolso particular de um político, de um amigo, de um governador, etc., para uma piscina, para um terno, para uma viagem, para um avião privado, etc., este é um segundo caso de corrupção. O que eu quero dizer? Que o primeiro caso de corrupção é muito mais grave que o segundo. O segundo, na verdade, o dinheiro já está com eles, já está na máquina estatal, já está no cofre público, já está no castelo, ok? No segundo caso, aumentou a quantia de dinheiro que está sendo desviada, no primeiro caso, está sendo desviada da economia para a esfera política. No segundo caso, é só um desvio de política para outra política. Nós deveríamos demonstrar empiricamente que fazer um estádio seja economicamente mais eficiente que fazer uma piscina na casa particular de um governador ou de um político, ok? Não existem pesquisas desse jeito, pelo menos eu não conheço, não sei se existem. Mas são dois casos bem diferentes. O primeiro afeta muito mais você, afeta a sua possibilidade de abrir uma loja, de empreender, etc. E que mais? E aí a questão é, visto que tem vários tipos de corrupção diferentes, será que todos os tipos de corrupção são economicamente, tecnicamente ineficientes, ruins, negativos? Porque esta é um pouco a impressão que nós temos, mas nós refletimos sobre isso, nós investigamos, nós comparamos os vários tipos de corrupção ou não. Logo, o que eu quero dizer? Que provavelmente há alguns tipos, em algumas situações, alguns tipos de corrupção eficiente. Por quê? Aí voltamos à questão de Art Garden, que mostra como em um sistema muito fechado e muito protecionista, é muito mais economicamente eficiente evitar a legislação, evitar a regulamentação quando ela é ineficiente ou não leva a resultados econômicos positivos de outras formas. Por exemplo, vamos supor, num sistema muito fechado e com muita legislação, a União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, Itália, União Europeia, aí o que pode acontecer é que se você tivesse que enfrentar corretamente toda a regulamentação jurídica, você deveria gastar recursos em termos de tempo e dinheiro enormes. Se você consegue pagar uma quantia de dinheiro e gastar uma quantia de tempo menor para obter o mesmo resultado, o resultado agregado é um resultado melhor que a alternativa. É claro, é um resultado pior que o livre mercado, se não tivesse tudo isso, mas é um resultado melhor que a alternativa, ou seja, devendo pagar a corrupção. Okay? Logo, neste caso, quando se trata de corrupção para evitar uma legislação economicamente ineficiente, é mais eficiente pagar corrupção, pagar propina. É um pouco o que falava, por exemplo, Alex Catarinho ontem, né? Ou seja, é até bom que tenha alguns níveis de corrupção. A Itália, por exemplo, tem mais ou menos medido 20-25% de mercado informal, do PIB é informal. É só por isso, Friedman também já falou isso quando foi na Itália numa entrevista, é só por isso que a Itália ainda está relativamente em pé, quanto se pode considerar em pé um país com 130% de dívida sobre o PIB, né? Mas se não, já teria quebrado muito, muito antes. Aí eu vou um pouco mais para frente, por quê? Porque já vi que tem 10 minutos só, mas tem várias outras pesquisas também onde o Brasil não se classifica nos rankings muito bem, onde se mostra, por exemplo, que o Brasil é um dos países que aplica de maneira mais diferente, discriminatória, a regulamentação com as empresas estrangeiras, por exemplo, e não só com as empresas, ok? Mas os dados mostram que há uma correlação muito forte entre corrupção e liberdade econômica. Logo, onde você tem mais liberdade econômica, você tem menos corrupção. E ainda mais, para tentar, como tem um debate muito forte sobre quais são as causas da corrupção, eu tento ir à essência da questão, ao mínimo divisor comum. Aí a questão são muitas causas, mas todas essas causas podem ser resumidas e divididas em duas categorias. Ou nós achamos que as causas são mais causas antropológicas, tipo gênero, nacionalidade, religião, cultura, ou sistêmicas.
Por um lado, nós tendemos a pensar, talvez a maioria de nós, é porque nós somos os brasileiros, é porque nós somos latinos, é aquela cultura da corrupção, basta substituir o político brasileiro com o político sueco ou não sei o que, e aí você resolveu o problema. Por outro lado, é uma variável antropológica. Por outro lado, você pode pensar que não, é culpa dos incentivos do sistema político. É culpa as variáveis são mais sistêmicas que induzem os operadores a agir de uma certa maneira. Agora, eu afirmo que, pelo menos na minha opinião, se trata mais da questão sistêmica. Ou seja, na ciência política nós temos a ver mais com as questões sistêmicas que culturais. E o problema é que você, antropologicamente, pode ter alguma pessoa que aproveita ou não, mas o problema é que se você potencialmente dá o poder para uma pessoa poder cobrar propina, etc., ele provavelmente vai aproveitar da propina. E se ele não vai aproveitar da propina porque ele é um sueco, honesto, competente, benevolente, etc., vai surgir outra pessoa que vai aproveitar daquela propina exatamente porque o prêmio é grande. Logo, atrai pessoas mais desonestas. Logo, a variável mais influente é a variável sistêmica. É lá onde nós temos que trabalhar. Logo, são apontadas várias consequências da corrupção, e são muitas, né? Todas bem lógicas, bem intuitivas. Mas ainda mais as soluções propostas, e aí terminamos e podemos ir para as perguntas. Tem já uma pergunta? Não? Logo, vistas essas duas linhas, duas visões do mundo completamente diferentes sobre as causas antropológicas ou sistêmicas, também seguem diferentes tipos de soluções, e são muitas soluções propostas. Por exemplo, se fala de limitar a política, reduzir o Estado, se você acha que a variável mais importante é a variável sistêmica. Se fala de introduzir mais transparência, um departamento anticorrupção, tribunais específicos, metas claras, meritocracia, auditoria e accountability, propagandear os casos, aumentar os salários estatais dos funcionários públicos, por exemplo, se fala muito para os policiais, né? Eles ganham muito pouco, logo você deveria aumentar o salário para não induzir a ter mais corrupção. Aumentar as sanções negativas, fazer índices, reportagens, uma pressão da mídia, basicamente. Okay? Todas estas propostas fazem sentido, todas elas tentam desincentivar a corrupção. O problema é que, na verdade, são maneiras para cobrir um pouco o buraco, talvez mais no curto prazo. Mas ainda, de novo, na origem, na essência, na raiz da questão, o problema é mais grave, né? O problema é mais profundo. Logo, nós podemos tentar intervir nas variáveis mais importantes. E, por exemplo, aí o que nós podemos ver é que não existe corrupção sem poder. Que pode parecer algo inútil, abstrato, ou até óbvio, talvez, mas a corrupção é importante, tem efeitos graves, exatamente porque vem junto com o poder, né? Nós vimos que a corrupção é o anel, né? Não este anel, mas a corrupção é o anel do poder, que você toma ele até para fins positivos e depois não consegue abrir mão deste poder até de novo para fins positivos, mas você é corrupto pelo anel, você é corrupto pelo poder, não é você que corrompe o poder, é o poder que corrompe você. A corrupção sem poder é inócua, não existe na verdade. Logo, o problema está na raiz, está no poder, e especialmente no poder político. Pois Tácito falava que mais um Estado é corrupto e mais ele vai legislar, e mais um Estado legisla e mais ele é corrupto. Ou seja, nós estamos cansados de saber isso, mas mais tem poder, mais tem maneiras para limitar as liberdades, etc. E mais claramente tem as possibilidades da corrupção acontecer. Mas tem também o desejo, o interesse racional das pessoas tentar corromper os decisores para que sejam liberados caminhos econômicos, por exemplo, para ele. Mas logo, mais poder significa mais corrupção. É inevitável. Ou seja, não adianta tentar falar coisas do tipo, tem muita corrupção, logo nós temos que aumentar o controle, vamos pôr um nível superior de controle, alguém controla alguém e quem controla o controlador, né? Basicamente. Quem controla, vai ficar uma cadeia infinita que todo mundo tem que bancar, onde claramente tem problema de principal agente, de conhecimento, de incentivos, etc.
Ou seja, ainda mais, o que se fala, por exemplo, vamos aumentar as penas penais ou multas econômicas para quem faz crimes de corrupção. Aumentar a pena faz com que aumentar a pena não diminui automaticamente a corrupção. Aumentar a pena, se pensa que diminui a corrupção porque põe medo nos agentes, em ambos lados. Agora, este medo não necessariamente faz com que a corrupção aumente, faz com que o preço da propina aumente. Eu estou com medo, sabe? Eu posso ser morto, tem a guilhotina agora, fizeram uma reforma, você devia me pagar 10 mil, mas agora acabaram de fazer uma reforma que se me acham, eles me matam. Logo, eu quero ainda te ajudar, mas você está entendendo o meu risco? Você está entendendo o risco que eu estou correndo com isso? O preço da propina vai aumentar. É claro que vai acontecer isso. As soluções políticas são soluções sistêmicas. Além do fato que eu não acho as variáveis mais importantes são as variáveis culturais, etc., tem também um outro discurso, que o problema é tentar resolver o problema da corrupção através dessas variáveis. É um trabalho cultural, moral, ético, que faz sentido também, tem sua relevância. Eu acho que é mais fácil tentar incentivar, trabalhar nas variáveis sistêmicas. E aí você consegue, se você tem menos poder, se o prêmio é menor, se você chega em Brasília, em Washington, e o prêmio, e quanto você pode decidir da vida das pessoas diminui, isso já atrai pessoas menos desonestas, por exemplo. Okay? Logo, é muito mais fácil trabalhar na variável sistêmica. E ainda mais, na verdade, nós lamentamos da corrupção, mas a corrupção é o efeito de um sistema que não funciona, de um sistema ineficiente. A corrupção é o sintoma, o estatismo é a doença. Nós podemos tentar cobrir o buraco da corrupção, mas ela vai surgir de novo. O problema é a quantidade de poder que você entrega na mão de uma pessoa. Lembrem que o número de decisões que 2, 5 mil, 190 milhões de pessoas podem tomar é aquele número de decisões. Agora, para você limitar a liberdade de alguém decidir, você está necessariamente aumentando a liberdade de outros de decidir em cima deles. Você tira a liberdade de escolha de alguém para dar essa liberdade para outras pessoas. Okay? Logo, você na verdade não está limitando a liberdade. Eu quero limitar a liberdade sobre drogas, sobre casamento, sobre pornografia, sobre adoções, etc. Você está passando, transferindo a liberdade de escolher para o decisor original, legítimo, para outra pessoa. O estoque de decisões vai ficar o mesmo, mas vai para outra pessoa. Isso você está só redistribuindo a liberdade. Logo, de novo, trabalhar no sintoma. A corrupção. Nós temos que intervir numa forma mais de longo prazo, mais profunda, mais sistêmica. Não adianta. Você pode até substituir o cara corrupto, você pode prender ele, você pode substituir por um cara mais honesto, competente, etc. Mas o problema vai surgir de novo. E ainda mais, eu vou fechar. Estou em tempo? Acho que aí eu vou fechar com uma questão que é ainda mais polêmica. Ou seja, quando nós falamos de corrupção, nós estamos falando de quê? Vocês pensaram que quando nós falamos de corrupção, estamos implicitamente assumindo a benevolência do Estado? Um fim de bem-estar, de bem comum, de interesse geral? Ou seja, quando nós falamos de corrupção em relação a qual fim? Aquele sistema é corrupto respeito ao que deveria fazer. Mas o que o Estado deveria fazer? O Estado, supostamente o Estado deveria fazer o interesse geral, logo quando não faz o interesse geral, alguns políticos aproveitam para interesses pessoais. Isso é a demonstração que o Estado é corrupto? Ou talvez estes são os objetivos mesmo dos indivíduos que agem em nome da máquina estatal? É algo para refletir sobre, né? Não vamos dar aqui conclusões. Claro que eu tenho a minha opinião e deu já para entender, mas o ponto é, se nós falamos de corrupção, é uma corrupção respeito a um suposto fim. Se nós temos uma abordagem completamente diferente, isso não é mais corrupção. Não só não é um problema a corrupção, mas não existe mais a corrupção. Lembrem que a corrupção tem uma função social muito importante. A corrupção lembra para as pessoas a verdadeira face da política, que é uma face feia, crua, ruim, cruel. Esta é a abordagem realista à política.
A política é exatamente uma maneira para alcançar fins pessoais com meios coercitivos. Logo, onde tem mais corrupção, o povo está mais cético, cínico e protesta mais. Esta ideia disso, que a corrupção é o problema de todos, é a causa de todos os problemas e ao mesmo tempo a solução de todos os problemas. Qualquer fim político hoje é escondido atrás da bandeira da corrupção. Você fala, não, basta resolver o problema da corrupção. É porque não, mas qual é o problema da educação? Corrupção. Qual é o problema da saúde? Corrupção. Tem muita corrupção, tem corrupção demais. Você resolve a corrupção, você resolveu todos os problemas. Nós vimos que não é assim. Né? A corrupção tem até uma função social. E, na verdade, nós deveríamos refletir se quem é corrupto são eles ou somos nós que queremos corromper os verdadeiros fins das pessoas que entram a fazer parte da máquina estatal. Os fins deles são de interesse geral, bem público, bem-estar, etc., ou são fins pessoais? Logo, quem quer corromper o quê? Se nós temos a ideia que o Estado tem, em tese, em teoria, essas frases que não significam nada, né? Um fim geral, nós deveríamos nos perguntar, é a conclusão na qual eu cheguei ou é a premissa da qual eu parti? E aí refletir em cima disso, e refletir um pouco e pensar. Obrigado. Sim. Acho que algo que não foi tratado é o privilégio que a corrupção causa. Corromper não é para todos. Se você quiser ser traficante de drogas, se decidir se dedicar ao comércio de drogas ilícitas, por exemplo, não vai bastar você oferecer um tanto um policial. Sabemos que há empresas que só trabalham se elas obtiverem uma isenção de impostos que não poderá ser dada a empresas que não obtiverem essa mesma isenção. Não é somente uma condenação moral no caso do que eu estou falando, mas, enfim, a corrupção não está aberta para todos. Então, sobre esse sentido, ela não é uma forma de liberalização. Sim. Era isso que eu queria colocar. Sim. Não geral, né? Não espalhada. Mas é claro, concordo plenamente. Ou seja, a corrupção é uma característica inerente do centro decisório. Logo, é mais acessível para quem está mais perto do centro, da oligarquia, da cúpula, etc. Em termos geográficos, de poder, ideológicos e também econômicos. Não, pois não estou falando que é melhor ter um sistema fechado e muito corrupto em lugar do livre mercado. Né? Estou falando que a corrupção, o jeitinho, para nos entender, é a maneira empreendedora que se acha num sistema muito fechado. E que a alternativa entre um sistema fechado e o livre mercado, e uma liberalização, com certeza traz a melhor liberalização. Mas se esta não é, pelo menos no curto prazo, individualmente possível, aí racionalmente você tenta agir daquele jeito. E em todo caso é melhor que a alternativa de fechamento total. Claro, é para todos, etc., eu sei, mas é o que possibilita assim, que esse sistema permaneça um pouco mais no longo período. Não sei se eu dei a impressão que aí tanto faz, né, liberalização ou corrupção. Não era isso. No caso que você coloca, eu interpretei que, de certa maneira, a corrupção, o que você colocou era que a corrupção, de certa maneira, liberalizava o mercado. O que
que eu estou dizendo é que muitas vezes a corrupção ela não liberaliza o mercado, muito pelo contrário, porque ela defende ela dá um privilégio para um, mas ela continua mantendo. Os privilégios, ok. Não, pois é, eu falei o que é, exatamente. Ou seja, quando tem um sistema fechado, aí a corrupção para abrir daquele tipo é até economicamente eficiente. Mas se eu tento corromper um agente político, da burocracia, etc., para receber um privilégio legal, jurídico ou de fato, é exatamente a mesma coisa. Eu só estava falando que tudo isso é bem óbvio, né? Nós sabemos isso, nós pensamos isso, geralmente quando se fala de corrupção e se protesta contra isso, ok? Só que tem também um lado economicamente eficiente da corrupção. Em um sistema livre, não teria corrupção, não teria incentivo para corrupção nenhum. Eu acho que sobre isso concordamos. Não, o que eu estou dizendo é assim, você liberalizar é liberdade para todos. Você só estar em área livre. Sim, não, mas eu estou falando isso, exatamente. A corrupção é acessível só a alguém, mas em todo caso é melhor isso que fechar também as opções dele. Ou seja, se eu sou pobre, geograficamente longe do poder decisório, etc., é melhor que alguém, em todo caso, seja mais livre, até pagando, que ache um jeitinho para empreender, etc., porque isso, em todo caso, vai ter externalidades positivas, spillover, etc., sobre o sistema inteiro. Eu não ganho quando, eu não ganho se o outro é impedido também de agir. Duas coisas eu não gostei muito e me pareceu um pouco até realmente desconfortável. A primeira coisa foi a questão da argumentação de que uma pena maior vai apenas aumentar a propina. Isso pode até ser verdade em certo ponto, só que quando você aumenta a propina, você também inviabiliza que corrupções menores passem a ser economicamente viáveis. Então, quando você tem um aumento da pena, você tem uma maior possibilidade de você ter efetivamente menos casos de corrupção pelo fato dele se tornar economicamente inviável na maior parte das vezes. Você até argumenta que isso não seria algo bom, que talvez isso fosse algo bom, porque você efetivamente aumentaria a entrada no livre mercado. Eu tenho minhas discordâncias e acho que tem sim um efeito de diminuição da corrupção ou aumento da pena, pelo menos para esse nível um pouco mais rasteiro da corrupção. A segunda, e aí já é uma questão que aconteceu pessoalmente comigo, foi o seguinte: eu estava trabalhando alguns meses atrás no escritório de advocacia que teve uma causa específica que tinha a ver com conseguir uma autorização do governo municipal do Rio de Janeiro para poder utilizar o sambódromo para fins de um show. E tivemos que ter esse tipo de trato político, não só jurídico, mas político também, porque é assim que funciona. E chegando na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, eu entrei em contato com um vereador, não vou dizer o nome, mas posso dizer o partido, porque tem vários, é um vereador do PDT, e ele cobrou uma quantia X, que era uma porcentagem em cima do valor do aluguel. Eu fiquei horrorizado com aquilo e cessei negociações imediatamente. Procurei um outro conhecido que tinha um relacionamento com um vereador do DEM. Chegando no vereador do DEM, ou seja, do outro lado do espectro político, me foi cobrado exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma porcentagem. Eu fiquei muito mas ainda pensei, não tem alguma coisa errada aí. Então eu fui para o terceiro vereador, que também era conhecido meu, e aí do PT, que me cobrou exatamente a mesma coisa. E aí eu efetivamente comecei a buscar, a procurar e perguntar para as pessoas, e era realmente tabelado. Sim. Tinha um cartel de corrupção na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.
E aí me pego pensando, será que efetivamente existe aquilo que você falou que é competição entre corruptores? Ou será que, dependendo do tamanho daquilo, na verdade não é essa alocação eficiente e a corrupção pode até ser tabelada e haver um cartel? Então, me parece que mesmo no caso de alocação eficiente e competição dentre os corrompidos ou corrompíveis, não existe essa eficiência que talvez você queira defender, me parece que talvez não seja o caso. Mas esta é a mesma crítica clássica e neoclássica aos mercados, ou seja, pode ter cartéis. Agora, nós sabemos que exatamente o que quebra o cartel é a competição. Imagine você ter só um corrompível, o monopólio da corrupção. É muito mais estável, muito mais sólido que 3, 5 pessoas que se unem em um cartel. E ainda mais, a maneira logo seria tentar abrir ainda mais esta competição dos burocratas. E ainda mais, eles talvez têm todos os problemas dos cartéis que nós conhecemos. Eles não são estáveis, eles têm insegurança, eles não têm conhecimento perfeito se todos os membros vão respeitar, se alguém vai fraudar as regras do cartel, etc. É claro que ninguém está defendendo o cartel das propinas, etc. Eu estou só falando que tem um nível maior o nível de competição entre os corrompíveis, etc. E menor é a propina. Logo, onde não se consegue, se entra ou quando entra em um sistema um ator novo, diferente, etc., ele pode potencialmente quebrar o cartel baixando o preço da propina. É claro que o cartel é ruim, mas o cartel não é estável no tempo, etc. Isso não te leva a uma maior defesa de um inchamento do Estado? Isso não te leva necessariamente à defesa de um aumento do Estado? Mas é o mesmo efeito se tivesse um monopólio, um monopolista da propina. Seria o mesmo efeito, com a única diferença que o cartel em todo caso menos estável que um único monopolista da propina. E sobre o segundo ponto, o primeiro ponto que você falou o que era? Era sobre a questão penal, a questão de aumento da pena. Pois é, mas eu não falei apenas que aumenta apenas o preço da propina. Eu falei, é um desincentivo, é claro. Se você põe a pena de morte, por um lado tem um medo para cumprir aquele crime, por exemplo, sobre isso, é claro. Ao mesmo tempo, o medo não leva automaticamente a não cobrar propina, não propor um trato de corrupção, etc. O medo leva também a aumentar o preço da propina. E ainda mais, se você fala, mas se aumenta o preço da propina, algumas corrupções menores podem ser evitadas. Pois é. E quem você partiu da premissa que isso seria ruim? E se eu sou exatamente aquele pobre que quer abrir uma loja e você é Ike Batista que quer uma autorização para uma DIC, a propina aumentou de preço, você tem ainda como pagar, eu sou pobre, eu não consigo pagar para abrir a minha loja. Logo, se os preços aumentam, as propinas, os casos de corrupção menores não acontecem. Mas isso tem um efeito, 2 tipos de efeitos. Alguns casos de corrupção são muito negativos, é melhor que não aconteçam. Quando, por exemplo, o dinheiro deveria voltar para as pessoas e, na verdade, vai para o bolso de alguém. Ou tem também aquele lado negativo. Eu não estou falando que é sempre isso e só isso. Eu estou falando que a corrupção é negativa, tem esses problemas que nós todos sabemos, só que tem também este outro lado. Agora, quantificar, quantos casos pertencem a uma categoria e quantos a outro caso, e o volume econômico disso é feito é outra questão, só que não é tão imediato assim. Não sei se tem tempo para as perguntas. Não? Obrigado. Aí nós podemos falar.